Esse vídeo é a continuação do vídeo 4 da série A Volta de Jesus é Secreta. Se você não assistiu o vídeo 4, provavelmente você não entenderá esse vídeo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 ao 6. Então, o que nós vemos aqui? Que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quem são esses restantes dos mortos que não reviveram até que se completassem os 1000 anos? Vocês lembram lá, no início do vídeo, quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ali especificamente no versículo 16, que diz o quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, muito importante lembrar disso aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando será a ressurreição dos mortos em Cristo? Na volta de Jesus, ou seja, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo são ressuscitados. Ou seja, todos os salvos vão ser ressuscitados quando? Na primeira ressurreição, que é na ocasião da volta de Jesus. Se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que não ressuscitaram nessa ocasião são quem? Os perdidos, ou seja, aqueles que não ressuscitaram, que não reviveram, até que se completassem os 1000 anos, são quem? Os ímpios, os perdidos, aqueles que não se salvaram. Ou seja, após 1000 anos, depois da volta de Jesus, o que vai acontecer? Vai haver uma ressurreição, que é a ressurreição de todo mundo que não se salvou. E é muito importante vermos o que aqui. Se os mortos que não se salvaram vão ressuscitar depois de 1000 anos, é porque eles não estão no inferno, não estão no purgatório, não estão em nenhum local intermediário. Ou seja, como já visto aqui no canal, e em diversos vídeos aqui do canal e também do canal do irmão Everton Ricardo, tanto salvos quanto perdidos, quando morrem, ficam o quê? Num estado de inconsciência, num estado de inexistência. Como nós vimos aqui, então, a Bíblia é bem clara que aqueles que não se salvaram vão ressuscitar o quê? Após os 1000 anos. Se eles estivessem queimando no inferno, ou em algum local intermediário, ou coisa parecida, que sentido teria eles ressuscitarem? Que sentido haveria essa ressurreição dos ímpios depois dos 1000 anos? E nós vamos ver aqui, adiante no vídeo, o que vai acontecer com os ímpios e em que circunstâncias eles vão ressuscitar. Vamos ver aqui no vídeo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 9. Então, de que forma então que Satanás será solto de sua prisão quando se completarem os 1000 anos? Lembra aqui no vídeo que nós falamos como que vai ser a prisão de Satanás? Será uma prisão circunstancial, ou seja, Jesus voltando, os salvos são levados para o céu, os ímpios destruídos, a terra fica vazia e desolada. E todos os ímpios então são destruídos, só fica aqui então quem? Satanás e os seus anjos. O que nós vimos depois ali? Nós vimos o que também? O que foi dito já aqui no vídeo? Que os outros mortos, ou seja, aqueles que não estavam salvos, não foram ressuscitados, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, de que forma que Satanás então é solto de sua prisão? Depois dos 1000 anos, o que acontece então? Os perdidos são ressuscitados. Quando eles forem ressuscitados, Satanás e seus anjos estarão aqui na superfície da terra. Eles estarão aqui. O que eles vão fazer então, quando esses ímpios forem ressuscitados? Eles vão enganá-los. Eles vão enganar a eles. Nesse momento, eles
A Nova Jerusalém vai ter descido do céu, como nós vamos ler logo adiante aqui, nós vamos estar vendo aqui que a Jerusalém Celestial vai descer do céu junto com os salvos. Ela vai se assentar aqui lá no monte na região de Jerusalém, ali em Israel. Vai se assentar ali a cidade santa. E o que vai acontecer? Satanás vai enganar os ímpios para que os mesmos cerquem a cidade santa e tentem fazer o quê? Ir para cima da cidade, tentem atacar a cidade. Mas o que acontece neste momento? Quando ele reunir os mesmos para a peleja, acontece o quê? Vem fogo do céu e consome a todos. O fogo que vier do céu vai ser igual como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Desce fogo e enxofre do céu e consome Satanás, seus anjos e todos os perdidos. Todos serão eliminados e serão como se nunca mais existissem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. Então o que vai acontecer? Como vimos até aqui, a cidade, a Nova Jerusalém, vai descer do céu. Então quando ela descer do céu e for ali implantada ali na região de Jerusalém, vai acontecer o que então, como nós já vimos? Os ímpios serão ressuscitados, ou seja, os ímpios serão ressuscitados, serão enganados por Satanás e seus anjos, vão cercar a cidade e vai descer fogo e enxofre do céu nesse momento. E quando descer fogo e enxofre do céu nesse momento, eles vão ser consumidos e eliminados. E o que vai acontecer? Após isso daí, essa terra, onde que nós vivemos aqui, ela vai ser onde Deus, como nós acabamos de ler aqui, Deus estabelecerá seu reino. Que é dito o quê? Que Deus vai fazer o seu tabernáculo, como acabamos de ler, a sua morada aqui com os homens. Nós vamos falar mais a esse respeito aqui nesse vídeo ainda. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 9. Então, a Nova Jerusalém vai descer do céu, os ímpios ressuscitarão, cercarão a cidade após serem enganados pelo inimigo, desce fogo do céu, desce fogo e enxofre do céu e consome diabo, os ímpios e todos eles, e acontece o que com a terra? A terra então é restaurada. Aquele plano original de Deus que teve lá no Éden, quando Deus criou o mundo, e quando Deus disse ali em Gênesis capítulo 1, que tudo que ele fez era muito bom, perfeito e agradável, ou seja, tudo que Deus criou era bom, é restabelecido. O diabo, o inimigo, ele não vai conseguir frustrar o plano de Deus quando Deus criou o mundo. Deus criou o mundo lá em Gênesis para ser um local de alegria, de felicidade, um local sem a morte, sem guerras, sem tristeza, sem dores, sem prantos, sem câncer, sem diabetes, sem insuficiência renal, sem hemodiálise, um mundo perfeito. Esse mundo vai ser restabelecido. Como nós acabamos de ler aqui, o que vai acontecer ali então? O cordeiro, o lobo, o leão, a ursa, a vaca vão ali andar juntos. Não vai ter mais predadores, não vai ter mais animal carnívoro. O leão, o lobo, o urso, esses animais carnívoros vão se alimentar de vegetais. Isso também nos mostra, irmãos, que
essa doutrina de que a pessoa morre, vai direto para o céu, em espírito, ou coisa parecida, ou uma alma desencarnada, ou vai para o inferno, não existe. A Bíblia, a morte na Bíblia é morte mesmo. Morte é um estado de inexistência, um estado de sono profundo, um estado de inconsciência. Jesus veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Jesus veio para nos dar a vida eterna e uma vida plena. Jesus não veio aqui para que nós sejamos espíritos desencarnados ou almas desencarnadas. Jesus veio aqui para que nós sejamos pessoas com um corpo, pessoas que venham a ressuscitar, que se alimentem, que vivam, que abracem seus entes queridos, pessoas aqui que tenham comunhão um com o outro. Nós vamos adorar a Deus assim como Adão e Eva adoravam no Éden. Nós, quando ressuscitarmos, seremos como Adão e Eva foram. O plano original de Deus vai ser restabelecido. Talvez a pessoa possa falar: quando ressuscitarmos não seremos espíritos apenas? Não seremos almas? Não seremos seres etéreos, no quais quando vão serem abraçados, a mão passa direto, não podem ser tocados, não podem ser palpados, e assim por diante? Irmãos, nós não acabamos de ler aqui que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito? O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequeno os guiará. E é dito aqui que a vaca e a ursa pastarão juntas. Vocês têm em mente uma vaca espiritual, uma ursa espiritual, um lobo espiritual, pastando, comendo coisas espirituais? Será que isso existe? Não, irmãos. Não tem nada disso. Deus vai restabelecer o Éden que foi perdido lá quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram e trouxeram a maldição e introduziram o pecado ao mundo e entregaram esse mundo ao príncipe desse mundo que vai ser destruído, que é o diabo e Satanás. Lembre-se, irmãos, Jesus não veio morrer na cruz para que você seja um vulto que fica tocando arpinha o dia todo. Jesus veio morrer na cruz para lhe dar a vida eterna, uma vida plena. Você vai ser um ser, uma pessoa, você não vai ser um espírito, um vulto. A ressurreição, Jesus veio aqui para que nós ressuscitemos em corpo. Jesus veio aqui para... Outra coisa também que deve ser percebido aqui é o seguinte: o ímpio não morre e vai direto para o inferno e começa a queimar, ou vai para o purgatório. Como nós vimos aqui no vídeo, a condenação do ímpio é só após a volta de Jesus e após o milênio. É só após o milênio é que o ímpio, como nós vimos aqui no vídeo, vai ser ressuscitado. Ele vai, então, como vimos aqui, sitiar a cidade santa, a Nova Jerusalém, e vem fogo do céu e consome o ímpio. Ou seja, o ímpio, Deus é um Deus de amor. Deus não vai ficar queimando o ímpio, o perdido, sem parar. Ou seja, se Deus ficasse queimando o ímpio, o perdido, sem parar, o ímpio e o perdido também receberiam a vida eterna. Eles, o que vai acontecer com Satanás, seus anjos e os perdidos? Vai descer fogo do céu e vai queimá-los até consumi-los como se eles nunca existissem. Como nós já lemos aqui, que veio o fogo do céu e devorou e consumiu o diabo e os perdidos. Mas talvez a pessoa possa fazer a seguinte pergunta: e quanto a Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Bom, onde diz aqui pelos séculos dos séculos, algumas Bíblias traduzem como eternamente, etc e tal. A palavra que foi traduzida aqui como pelos séculos dos séculos, ou em algumas Bíblias eternamente, sem fim, é a palavra grega aionion. Aionion quer dizer um tempo indeterminado. Quer dizer um tempo indeterminado, que pode ser um tempo ilimitado, mas que um dia vai acabar, e pode ser uma coisa infinita. Para sabermos se aionion é um tempo limitado ou se é infinito, nós temos que ver o contexto bíblico. E o que diz a Bíblia? Vamos lá então para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vem dizendo o que aqui? Quanto,
porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Bom, se o diabo e os perdidos vão receber a segunda morte, então é porque quando vier o fogo e enxofre do céu, vai consumi-los e vai eliminá-los. Ou seja, eles vão queimarem até morrerem. Por quê? Se eles vão receber a segunda morte, qual que é o nosso raciocínio aqui? Como que é a primeira morte? O que a Bíblia fala a respeito da morte? Como já tem diversos vídeos aqui no canal e no canal do irmão Everton Ricardo também, que falam sobre o que acontece quando morre. Bom, a morte, de acordo com a Bíblia, e como nós já vimos até nesse vídeo aqui de hoje, é um estado de inexistência, é um estado de inconsciência, não há dor, não há emoções, não há pensamentos. A pessoa é como se estivesse em um sono profundo. Tanto é que nós já lemos aqui nesse vídeo que Jesus falou o quê? Eis que vem a hora que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da perdição. Ressuscitar, o que é ressuscitar? É você voltar a viver. Se a pessoa foi ressuscitada é porque ela estava morta. E se a Bíblia diz aqui que os ímpios receberão a segunda morte, é porque eles serão destruídos e entrarão em um estado de inexistência, um estado de inconsciência, ou seja, é como se eles nunca existissem. Vejam como seria injusto a doutrina do inferno se a pessoa morresse e já começasse a queimar hoje. Imagine só, de acordo com a Bíblia, o diabo e seus anjos estão soltos aqui neste mundo, fazendo mal e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, por enquanto o diabo e seus anjos não estão queimando. Agora, se você já imaginou uma pessoa, um ladrão de galinhas, ele morre hoje e ele já vai direto para o inferno e já começa a queimar e fica queimando, enquanto o diabo e seus anjos estão soltos por aí. Já pensou também, um exemplo, um ladrão de galinhas que morreu 10 anos antes de Hitler, antes de Adolf Hitler, que foi uma pessoa que foi responsável pela morte de milhares de seres humanos, não só pela morte, mas pela tortura de crianças, idosos, mulheres e etc e tal. Um bêbado, um alcoólatra, um ladrão de galinhas que morreu 10 anos antes que o Hitler, sempre vai sofrer 10 anos a mais do que ele. Sempre vai estar sofrendo 10 anos a mais do que ele. E outra coisa, se a pessoa morresse e ficasse queimando sem parar, Hitler, um ladrão de galinhas, um pedófilo, um assassino, um estelionatário, todos receberiam a mesma pena. Sendo que um ladrão de galinha não é igual a um assassino, não é igual a um estuprador, é um pedófilo. E a Bíblia diz, olha só para você ver como é que a doutrina bíblica é muito diferente do que é ensinado por aí hoje. A doutrina bíblica é que os ímpios, eles vão serem condenados só depois da volta de Jesus, depois do milênio da Bíblia. E cada um vai queimar de acordo com as suas obras. Um ladrão de galinha não vai queimar igual um assassino. Um ladrão de galinhas, uma pessoa que era só um alcoólatra, mas nunca matou ninguém, nunca roubou, ele só ali deixou de como é que se diz, de fazer ali a vontade de Deus, mas não era aquela pessoa que já matou 10, matou 20, matou 30, ele vai queimar muito menos, vai ser consumido muito mais rápido do que um genocida, do que um traficante de drogas, do que um assassino em séries. E como é que você pode provar isso na Bíblia? Vamos lá então. Vamos então aqui para Mateus, capítulo 11, versículo 24. Olha o que Jesus disse aqui. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus, capítulo 11, versículo 24. O que Jesus disse aqui? Que no dia do juízo, ou seja, se haverá um dia do juízo é porque ninguém está queimando ou sofrendo agora. E o que foi dito aqui? Que haveria mais rigor para alguns do que para os outros, porque foi dito o que aqui? Que Jesus estava ali se referindo
pregando para algumas pessoas, e ele disse o quê? Que no dia do juízo haveria mais rigor para aquelas pessoas que estavam ali presentes e rejeitaram a Cristo do que para Sodoma e Gomorra. Ou seja, se haverá mais rigor no dia do juízo para um do que para os outros, é porque há um grau de... ou seja, cada um vai queimar e perecer de acordo com as suas obras. Tanto é que Jesus fala o quê? Aqui, em algumas passagens, Jesus fala o quê? Que o Filho do Homem vai retornar para dar a cada um segundo o quê? Segundo as suas obras. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas somos julgados e condenados de acordo com as nossas obras. Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu disse que seria o quarto e último vídeo da série, mas eu vou fazer ainda mais um vídeo bem curtinho para resumir tudo que foi, todas as informações que foram passadas aqui nesse vídeo, porque o vídeo ficou um pouco longo. Então, só para aqui, antes de eu terminar o vídeo, então aqui, vamos a um breve resumo aqui. Então, como é que vai ser então a volta de Jesus? O que vai acontecer então? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui, um breve resuminho sobre a escatologia bíblica. Jesus então, ele vai voltar. Quando ele voltar, vai acontecer o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E juntamente com aqueles salvos que estiverem vivos, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Será uma ressurreição física. Eles terão um corpo que já não morre mais, um corpo glorioso, um corpo que não adoece, um corpo sem defeitos, um corpo assim como era o corpo de Jesus quando Jesus ressuscitou. Então, os mortos em Cristo são ressuscitados e são arrebatados. Os ímpios que estiverem aqui na terra, acontece o quê com os ímpios que estiverem aqui na terra e vivos nesse dia? Serão destruídos pela volta do Senhor. Porque quando Jesus voltar, os elementos que estão aqui na terra, na superfície da terra, serão queimados e se fundirão. Haverá um lago de fogo e enxofre quando Jesus voltar aqui na terra, no qual todos os ímpios, todas aquelas pessoas que não se salvaram serão destruídas. E aqueles que tiveram participação na volta, desculpe aqui pelo barulho de um helicóptero, todos aqueles que tiveram participação na crucificação de Jesus, quando Jesus voltar, também serão ressuscitados para verem aquele a quem eles transpassaram, e serão também mortos e destruídos junto com aqueles ímpios que estiverem vivos aqui na face da terra nesse dia. Como os ímpios são destruídos e os salvos são arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, acontece o quê? A terra fica vazia, desolada e vazia. O diabo então fica aqui com seus anjos durante 1000 anos na terra deserta, sem ninguém para eles tentarem durante 1000 anos. Após 1000 anos, que é o chamado milênio, a Nova Jerusalém desce do céu, desce do céu. Nesse momento, os ímpios são ressuscitados, o diabo os engana, os mesmos sitiam a cidade santa, e esse é o grande dia do juízo, no qual desce fogo e enxofre, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, e consome a todos os ímpios que estiverem fora da cidade. Após isso, abrem-se os portões da cidade santa, a terra é restaurada e Deus habitará aqui conosco nesta terra, neste planeta restaurado, onde haverá água, haverá árvores, grama, leões, ursos, aves, cordeiros, cabritos, ou seja, como nós lemos lá em Isaías capítulo 11. Vamos viver para sempre, e ao Éden, aquele Éden que foi perdido, do qual o inimigo tomou da mão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é restaurado. O plano de Deus, quando criou esse mundo, lá em Gênesis 1, é novamente refeito, restabelecido. Viveremos numa terra renovada. Tanto é que lá em Apocalipse, quando fala novo céu e nova terra, a palavra que está ali, a palavra grega que está ali para descrever novo, como novo céu e nova terra, é a palavra kairos. Kairos quer dizer uma terra renovada, quer dizer um novo que foi restaurado. Assim como, vamos supor, um carro velho, quando vai até um funileiro e é feita a sua lataria, etc e tal, ali,
quando ele não é um carro que passou a existir naquele momento, mas é um carro que foi consertado e renovado. Quando no grego, quando na língua grega você quer se referir a alguma coisa nova que acabou de ser criado, acabou de ser feito, fabricado, é utilizado a palavra neo. Só que essa palavra neo não foi utilizada ali para descrever novo céu e nova terra. A palavra que foi a palavra que foi grega que foi utilizada ali é a palavra kairos, que quer dizer uma coisa renovada, uma coisa consertada. Que Deus abençoe a todos. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um assunto que não tinha como eu fazer em menos tempo. Peço aos irmãos que possam se inscrever no canal do irmão Everton Ricardo, tem muitos vídeos falando também a esse respeito. E a paz do Senhor a todos.